Olá, seja muito bem-vindo. O STJ Notícias começa agora. E no programa de hoje nós vamos conversar sobre dano moral. Como reconhecer e comprovar como o judiciário tem se posicionado a esse respeito. Aqui no estúdio nós vamos responder as perguntas que você deixou na nossa página no Facebook. E entre as decisões da semana, o caso Matsunaga e a Operação Lava Jato, que investiga irregularidades da Petrobras. Tudo isso e muito mais agora no STJ Notícias, que começa conectado a você. E começamos essa edição falando sobre educação. Você sabia que crianças com menos de 6 anos não podem ser matriculadas no ensino fundamental? Mesmo se seu filho, por exemplo, tiver uma capacidade intelectual mais desenvolvida que a dos coleguinhas da escola? Vamos entender melhor o caso na reportagem de Caio Baltazar. Os critérios para a matrícula de crianças no ensino fundamental estão estabelecidos no Conselho Nacional de Educação. Mas, em Pernambuco, o Ministério Público Federal desconsiderou as resoluções do CNE e entrou com ação na Justiça questionando as normas. Alegou que muitas crianças têm capacidade intelectual acima da média, inclusive comprovada por avaliação psicopedagógica. Portanto, não haveria necessidade de ingressarem na escola somente aos 6 anos de idade. A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, mas houve ressalva. Ficou determinado que a medida deve valer apenas para o estado de Pernambuco. O Ministério Público e a União recorreram ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso foi analisado pelo ministro Sérgio Cuquina. Para ele, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação é muito clara ao afirmar que o ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 anos, tem início aos 6 anos de idade. Esse advogado explica que pular etapas no ensino pode comprometer o desenvolvimento das crianças no futuro. Existe o artigo 227 da Constituição, que assegura à criança o direito dela de ser criança e o dever do Estado em assegurar a sua saúde psíquica, assegurar a ela a sua integridade física e a sua integridade moral. Então, pressionar uma criança, vamos dizer assim, para que ela possa já exercer uma responsabilidade fora da sua faixa etária, penso eu que seria um erro. Então, eu acredito realmente que essa decisão que o STJ teve é uma decisão acertada dentro dos moldes constitucionais. O ministro afirmou ainda que não há ilegalidade nas resoluções do Conselho Nacional de Educação. Além disso, o critério cronológico não foi definido aleatoriamente, já que foi precedido de diversas audiências públicas com especialistas. E uma das decisões de destaque esta semana aqui no STJ foi sobre o caso Matsunaga. A defesa de Elise Matsunaga, assassina confessa do marido, o diretor da IOC, Marcos Kitano Matsunaga, não conseguiu anular as diligências realizadas pela perícia após o início da ação penal. Elise Matsunaga está sendo processada por homicídio qualificado, destruição e ocultação de cadáver. De acordo com a acusação, Elise deu um tiro na cabeça e esquartejou o marido após uma discussão por causa de ciúmes, dentro do apartamento do casal, na zona oeste de São Paulo. O habeas corpus foi analisado pelos ministros da 5ª turma. A repórter Gabriela Faria tem os detalhes. O crime aconteceu em maio de 2012. Elise Matsunaga confessou ter assassinado e esquartejado o marido. Foi processada por homicídio qualificado, destruição e ocultação de cadáver. A defesa dela entrou com um pedido de habeas corpus no TJ de São Paulo, com várias demandas. Mas a Justiça Paulista atendeu apenas uma, que pedia para retirar do processo o depoimento de uma testemunha. No STJ, o advogado pediu a anulação das diligências que foram realizadas depois da ação penal, alegando que o processo estava em andamento e isso violaria o direito da ampla defesa. Mas o pedido foi negado pela 5ª turma aqui do Superior Tribunal de Justiça. O relator do recurso, o ministro Jorge Mussi, entendeu que sempre que aparecer um fato novo sobre a prática de um crime, a polícia pode e deve continuar com as investigações a fim de reunir provas que ajudem a esclarecer os fatos. Operação Lava Jato. Durante a semana foram analisados alguns pedidos de habeas corpus de envolvidos nesse esquema. O doleiro Carlos Habib Chater
teve o pedido de liberdade negado. Ele é o dono de um posto de gasolina aqui no centro de Brasília, que, segundo a Polícia Federal, era usado para lavagem de dinheiro e inspirou o nome da Operação Lava Jato, que investiga desvios na Petrobras. Os advogados alegaram que não tiveram garantido o direito à ampla defesa, porque a denúncia foi oferecida antes do encerramento das investigações e afirmaram ainda que o prazo para a apresentação da defesa foi curto, já que o processo tem mais de 50 mil páginas. O relator desembargador convocado Newton Trizotto afastou qualquer ilegalidade em relação ao oferecimento da denúncia antes do encerramento das investigações. Segundo ele, o Ministério Público, como titular da ação penal, pode oferecer a denúncia antes de concluídas as investigações, se entender que há indícios mínimos de autoria e materialidade dos fatos criminosos. Quanto ao prazo para a apresentação da defesa, Trizotto explicou que o Código de Processo Penal estabelece 10 dias para os advogados conhecerem todo o conteúdo da denúncia. E, nesse caso, a defesa teve mais de 30 dias. Com a decisão, o empresário vai continuar preso. E o diretor de negócios da Galvão Engenharia, Ayrton Medeiros Fonseca, também vai continuar por tempo indeterminado atrás das grades. Ele é acusado de participar de cartel que fraudava licitações na Petrobras. O decreto de prisão foi expedido pelo juiz federal Sérgio Moro, que considerou os depoimentos do doleiro Alberto Youssef e do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Os dois apontaram a participação da empresa Galvão Engenharia no cartel de empreiteiras que fraudaram e superfaturaram licitações da Petrobras, tendo Ayrton Medeiros Fonseca como representante direto. No STJ, o desembargador convocado, Newton Trizotto, manteve a prisão preventiva para garantir a ordem pública. De acordo com o desembargador, nos últimos 20 anos, nenhum fato relacionado à corrupção causou tanta indignação na sociedade quanto os apontados nessa operação. O mérito do habeas corpus ainda vai ser julgado pela 5ª turma do STJ, em data a ser definida. E não parou só neste caso, não. Depois de ser preso em novembro de 2014, denunciado pelo Ministério Público por corrupção ativa, lavagem de dinheiro e por fazer parte de organização criminosa, o vice-presidente da empresa Engevix, Gerson Almada, apontado como idealizador do cartel junto à Petrobras, pediu ao STJ que a prisão preventiva fosse substituída por outras medidas cautelares restritivas. Mas o desembargador convocado, Newton Trizotto, também manteve a prisão dele, pelo menos até o julgamento pela 5ª turma do mérito do recurso. E olha, toda semana você já sabe, né? Nós debatemos um tema especial. E hoje nós vamos falar sobre dano moral. O nosso entrevistado vai explicar sobre o assunto e responder as perguntas que os internautas postaram na nossa página no Facebook. Tudo isso e muito mais no próximo bloco. O STJ Notícias volta em instantes. Eu espero você. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Estamos de volta e com uma pergunta para você. É possível converter em dinheiro uma dor ou um aborrecimento? Bom, a Constituição de 1988 estabeleceu que sim e garantiu o direito à indenização por dano moral. E hoje, milhares de processos envolvendo o tema tramitam no judiciário de todo o país. Mas você sabe o que é dano moral? Bom, vamos conferir na reportagem de Caio Baltazar. O dano moral é aquele que afeta a personalidade e, de alguma forma, ofende a moral e a dignidade da pessoa.
Este estudante de Brasília, que não quis se identificar, passou por momentos constrangedores em 2013, ao participar de várias manifestações que na época aconteciam em todo o país. Ele foi surpreendido quando viu uma foto dele estampada em uma revista de grande circulação. Eu participei de várias manifestações. Em uma delas eu fui revistado pela polícia como um procedimento padrão e basicamente foi só isso. Durante a revista alguém tirou uma foto minha e publicou, acho que um mês depois, na revista Veja, afirmando que eu estava lá destruindo patrimônio público. Sendo que durante o período de revista só o que aconteceu foi que a polícia viu a minha mochila, abriu e me liberou ali mesmo, sequer fui parar na delegacia. Não houve uma pesquisa por parte da revista sobre quem eu era, o que eu estava fazendo ali, eles simplesmente assumiram isso e publicaram em circulação nacional. Eu fiquei sabendo através dos meus amigos que eu estava sendo acusado disso. A Constituição de 1988 garantiu a todos os brasileiros o direito à indenização por dano moral. De lá para cá, a cada ano, tem aumentado o número de ações na Justiça. Nos últimos 10 anos, o Superior Tribunal de Justiça, que dá a palavra final nos julgamentos, recebeu mais de 115 mil processos. Só no ano passado, foram 13 mil. O problema é que, com o crescente número de casos, justamente pela facilidade em se obter assistência judiciária, tem preocupado os ministros do STJ. Tantos processos sobrecarregam ainda mais a Justiça, sem contar que, para eles, é preciso evitar a indústria das indenizações. E já que em muitos casos ainda não existe uniformidade entre os órgãos julgadores, o STJ tem buscado formas para readequar os valores das indenizações, para reparar os possíveis danos e a dor sofridos pela vítima, e assim punir o ofensor. Muitas decisões já mostram qual o valor da referência que deve ser aplicado, mas o juiz tem total liberdade para apreciar dentro do que se propõe as partes. Lembrando que tudo vai depender de cada caso. E para falar sobre dano moral, nós recebemos aqui no estúdio o advogado Rafael Alves. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Há uma definição prevista em lei sobre dano moral? Não há um conceito legal sobre dano moral. O que existe é a previsão, inclusive constitucional, de que o dano moral deve ser indenizável naqueles casos onde haja o atingimento de direitos de personalidade, como a intimidade, como a imagem da pessoa. Agora, a definição do que é dano moral já é uma tarefa desempenhada pela doutrina e pelos estudos em direito. Agora, dano moral e assédio moral, em um processo eles são distintos? Sim, são duas questões diferentes. O assédio moral, em muitas das vezes, repercute na existência do dano moral, né? Mas o assédio moral é uma conduta muito comum no direito trabalhista, inclusive, onde o patrão, com seu poder diretivo, acaba por exorbitar esse poder e submeter o empregado a situações vexatórias. Claro que esse aspecto do assédio moral enseja num dano moral, que é um atingimento ao direito de personalidade do empregado, nesse caso aí em concreto. É isso. Olha, Rafael, durante a semana, mais de 2.200 pessoas curtiram o assunto na nossa rede social. Mais de 100 deixaram comentários e perguntas e nós selecionamos algumas. Vamos ver? A primeira, Márcia Luz. Ela pergunta exatamente isso que acabamos de conversar. Como comprovar um dano moral? Pode-se anexar alguma gravação feita, testemunhas? Qual o procedimento? Geralmente isso acontece no assédio moral, né? Sim, é muito comum acontecer nesse episódio que acabamos de relatar. Bom, qualquer meio de prova numa discussão judicial é possível, né? O juiz não tem especificamente que se ater a um único elemento de prova. E é importante observar também que, às vezes, a depender da situação do dano moral, ele até prescinde de prova no tocante ao atingimento ao direito de personalidade. Certas situações já são compreendidas como sendo danosas à pessoa do ofendido. Mas a existência do fato deve sim sempre ser comprovada e aí pode valer um documento, pode valer uma gravação, a prova testemunhal também é possível de ser utilizada, enfim, qualquer meio legítimo pode ser admitido por juiz para comprovar esse episódio. E nós temos uma outra pergunta sobre o prazo. Elaine Henriques quer saber qual o prazo máximo para entrar com o processo por danos morais.
A gente tem que compreender que o dano moral é uma espécie de indenização, né? E, em regra, o prazo prescricional para as ações de reparação de dano, inclusive a de dano moral, é de 3 anos. Né? Eventualmente, se o exercício desse direito for contra uma entidade do Estado, aí a gente pode trabalhar na perspectiva de 5 anos, mas só quando o Estado é o ofensor ou aquele que produziu os danos morais. Tem um internauta que fez uma pergunta no Facebook justamente sobre a questão do aborrecimento. Telmo Farias quer saber por que os danos morais não estão mais sendo reconhecidos, porque agora toda sentença indefere o pedido sob argumento de mero aborrecimento. Por quê, Rafael? Olha, é uma percepção que, de fato, à luz do leigo, pode parecer que os danos morais não estão sendo mais acolhidos, mas isso não é exatamente a realidade que nos cerca. O que há é o seguinte, durante muito tempo acabou-se por se ter uma espécie de abuso em sentenças que determinavam a reparação por danos morais. Às vezes episódios de menor importância e às vezes episódios que acontecem na nossa vida. A nossa vida ela é cercada de aborrecimentos cotidianos. Se a gente fosse indenizar cada um deles, a gente tornaria inviável a nossa convivência. Então, por isso é que a jurisprudência acabou buscando um equilíbrio de quê? De que episódios que não ultrapassem esse aborrecimento do dia a dia que nós vivemos, eles não são indenizáveis. E os juízes, em algumas das vezes, acabam por aplicar esse entendimento. Daí, a sensação aí externada aí pelo nosso internauta de que nenhuma sentença mais está acolhendo dano moral. Não é verdade, não é exatamente a realidade, mas, de fato, isso hoje está sendo debatido com maior rigor por parte dos tribunais. O mero aborrecimento já foi fixado como não sendo causa de indenização por dano moral. E sobre esse aborrecimento, a Beatriz postou uma pergunta, fez um comentário antes. Beatriz Lopes, ela disse lá na nossa página no Facebook: até hoje não entendo por que em casos semelhantes o valor do dano moral tem diferença de valor. Minha moral vale tanto quanto a de alguém que se julga importante? Como é analisada essa questão do valor? Ela quer saber. Olha, isso é um desafio para os tribunais, isso é um desafio para a jurisprudência, a quantificação do valor da indenização por danos morais. E nós temos parâmetros fixados pela jurisprudência. Nós temos premissas que devem ser seguidas pelo magistrado. Mas a análise é sempre individual. Cada caso tem uma peculiaridade. Cada caso, o dano em cada caso tem uma extensão. Aquele que produz o dano em cada caso tem uma condição econômica e isso deve ser levado em consideração na hora do juiz fixar o dano moral. Então, não se trata de se dar preço à moral das pessoas, né? Se trata de observar que uma indenização por dano moral deve, a um só tempo, não incentivar o ofensor a repetir aquela conduta e dar uma espécie de bálsamo àquela dor sofrida pelo lesado. E essa análise só pode ser feita individualmente, caso a caso. Então, por isso a diferença, às vezes, entre casos até que se parecem, mas que acabam resultando em valores de indenização diferentes. Rafael, vou pedir para você continuar aqui com a gente, porque no próximo bloco nós vamos explicar para você quando o dano moral é causado por abuso de autoridade. Você sabe? Não? Então fique ligadinho com a gente que no próximo bloco temos todas as respostas e vamos explicar tudo isso para você. Não sai daí. O STJ Notícias volta em instantes. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania.
Estamos de volta com o STJ Notícias. Olha, a Lei 4.898 de 1965, que pune o abuso de autoridade, completa 50 anos este ano. Ela regula o direito de representação e o processo de responsabilidade administrativa, civil e penal contra autoridades que cometem abuso no exercício de suas funções. A abordagem policial feita com excesso é um problema comum nas ruas e tema recorrente nos tribunais. Segundo a jurisprudência do STJ, essa é uma situação de abuso de autoridade que gera dano moral sem a necessidade de comprovar prejuízo concreto. Nos últimos 3 anos, o Superior Tribunal de Justiça julgou diversos casos de abuso de autoridade cometido por policiais. Vamos conhecer um deles? Quem mostra é a repórter Kátia Gomes. Por conta da conduta abusiva de policiais, o homem entrou com a ação por danos morais e materiais contra o estado do Maranhão. Em primeiro grau, a juíza concluiu que a prisão dele foi ilegal e, por isso, deveria ser indenizado. O homem relatou que, quando participava de um culto religioso durante a madrugada, 3 policiais militares o abordaram de forma violenta, questionando de quem era a bicicleta que usava. Os policiais deram voz de prisão, alegando desacato, e o homem foi levado para a delegacia, onde passou a noite preso. Pela manhã foi liberado, mas a bicicleta, que era da filha, não foi devolvida e faltavam R$20 que estavam dentro da carteira dele. O estado do Maranhão foi condenado a pagar R$15 mil por danos morais e 339 por danos materiais. A apelação foi rejeitada e a segunda turma negou todos os recursos do estado, que ficou mesmo condenado a indenizar o cidadão preso ilegalmente. E nós continuamos aqui no estúdio com o advogado Rafael. Rafael, no entendimento do STJ, esse transtorno, esse constrangimento à vítima dispensa qualquer outra prova além desse fato? Sim, em algumas oportunidades o lesado está isento de fazer a comprovação, até porque em determinadas hipóteses ela é de uma certa forma já compreendida no normal de reações de qualquer ser humano. Existe isso que passou na reportagem, talvez seja bastante ilustrativo nesse sentido, né? Aquela pessoa que é presa ilegalmente, aquela pessoa que eventualmente sofre com uma conduta ilícita do Estado, sobretudo numa questão sensível como a liberdade e a sua credibilidade perante sua comunidade, dispensa maiores comentários sobre o abalo, sobre a dor e sobre a angústia do fato. E existem outros episódios que também seguem o mesmo caminho. O STJ já fixou, por exemplo, que a inscrição em bancos de dados de devedores por fatos que não correspondam a um débito também dispensa maiores comprovações em termos de dor e de angústia por parte daquele que sofre o dano moral. E por que os casos de danos morais que envolvem abuso de autoridade, eles são tratados especialmente, tem um tratamento especial? Porque aqui existe existe um entrelaçamento de responsabilidades, né? Existe, sim, a responsabilidade do agente público que é responsável por isso, mas também existe a responsabilidade do Estado. Aquele agente que, eventualmente, envereda pela conduta de abuso de autoridade, ele está representando o Estado. E, como assim? E, naturalmente, a Constituição diz que o Estado deve responder por tais atos, né? Então, há um tratamento especial, inclusive a competência para o julgamento dessas indenizações devem correr nas varas correspondentes de Fazenda Pública. Então, existe um tratamento especial até mesmo no que tange ao modelo de responsabilidade civil envolvida pela presença do Estado enquanto responsável pelo ato deste agente. Ok. Nós temos mais perguntas dos internautas, vamos ver? Paula quer saber se o nome de alguém é colocado nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente após a dívida paga, ocasionando perda dos direitos civis ao crédito, isso é irrelevante? Veja bem, é o que falávamos agora, né? O STJ já decidiu em reiteradas vezes de que o dano moral dispensa comprovação nestes casos, onde alguém sem dever coisa alguma a determinado fornecedor é inscrito indevidamente por uma falha no serviço, né? Então, é irrelevante saber se a pessoa, eventualmente, teve uma maior repercussão em termos de relações comerciais. Só a inscrição já é tida como suficiente para quê? Para
poder indenizar o interessado. Bom, e tem uma pergunta do internauta, o Rodrigo. Rodrigo Rusti quer saber, os danos morais são considerados direitos indisponíveis? Por quê? Exatamente isso, né? Um pouco que você explicou. Sim, os danos morais atingem direitos indisponíveis da pessoa, né? A imagem, a honorabilidade, né? A credibilidade que a pessoa tem. Agora, a iniciativa de saber se a pessoa pretende ou não ser indenizada, isso compete à pessoa e até porque é traduzido num valor econômico. Então, sob o ponto de vista dos direitos e dos bens jurídicos que atingem a conduta danosa, realmente eles atingem bens indisponíveis da pessoa. Mas a iniciativa ou a decisão em si, mover ou não o processo, isso cabe à pessoa e isso é disponível. Por isso que antes de fazer o pedido de dano moral na justiça, é preciso buscar orientação, né? Sim, a orientação técnica de um advogado é sempre importante. Embora hoje nós tenhamos a facilidade, em alguns casos, a própria parte poder propor a ação perante os juizados, a orientação de um advogado, ou no caso de um defensor público, é sempre fundamental, até para que ele possa identificar se o caso é ou não de dano moral. É um assunto complexo, Rafael. Muito obrigado pela participação aqui no STJ Notícias. Eu que agradeço. E olha, o Superior Tribunal de Justiça reformou a sentença do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que condicionava a desaposentadoria à devolução de benefícios. A renúncia à aposentadoria funciona para quem quer acrescentar tempo de serviço obtido depois que se aposentou e conseguir obter novo benefício. Sob o regime dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça definiu que o aposentado tem o direito de renunciar ao benefício para requerer nova aposentadoria em condição mais vantajosa, sem que para isso seja necessário devolver o dinheiro que já recebeu da Previdência. O relator do caso, na 2ª turma do STJ, o ministro Herman Benjamin, afastou a exigência de devolução de dinheiro. E o STJ Notícias fica por aqui, mas semana que vem estamos de volta. Tem alguma dúvida ou sugestão? Participe, deixa uma mensagem pra gente no Facebook. E se você quiser rever esta edição, é só acessar a nossa página no YouTube, www.youtube.com/STJ Notícias. Eu volto semana que vem com mais informações do Superior Tribunal de Justiça. É o STJ Notícias, sempre conectado a você. Tchau, espero você semana que vem.